Queridos irmãos, nós estamos ao vivo, transmitindo pelo YouTube e também aqui pelo Instagram da igreja, um momento especial para a recordação que nós temos das bênçãos de Deus sobre o nosso viver, não é? Há um momento em que nós não podemos estar unidos neste lugar que reservamos para o culto a Deus, mas o nosso propósito é de servi-lo com integridade de nosso coração. Pedimos ao Senhor que cuide de nós e estenda a sua mão e tenha misericórdia de cada um de nós a cada instante. Eu vou começar este momento fazendo a leitura de 3 versículos no Salmo de número 34. Salmo 34, do verso 1 ao verso 3. Diz a palavra do Senhor assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos orar. Querido Deus, nós rendemos graças pela misericórdia do Senhor, agradecemos pelo teu imenso amor, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos trazido até aqui com segurança, com a tua bondosa mão sobre nós, derramando as bênçãos e agindo como Deus providente que o Senhor é, e que nós confessamos e reconhecemos que o Senhor é. E nós pedimos, Pai querido de amor, que o Senhor nos abençoe nesses momentos, ainda que curtos, ainda que não da maneira como gostaríamos que fossem, onde estamos todos juntos, ó Pai, unidos fisicamente no mesmo local, mas que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra do Senhor. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Nós queremos te servir, ainda que não possamos oferecer um culto como gostaríamos, cantando juntos hinos de louvor ao Senhor, respondendo positivamente às orações, todos juntos também. Mas, Pai querido, nós estamos aqui reunidos com o propósito de, mais uma vez, reconhecer tua grandeza e nos submeter à tua santa palavra. Então, recebe essa nossa atitude, ó Pai, como um oferecimento diante do Senhor. Não somos perfeitos, sabemos que somos pecadores, sabemos que temos limitações, ó Pai, sabemos que temos errado tantas vezes em nosso viver, mas agradecemos porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Agradecemos, ó Pai, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus Criador e que nos dá o privilégio de ter livre acesso e de oferecer a nossa vida às Tuas mãos. Recebe-nos, ó Pai, e estes momentos da nossa vida dedicada ao Senhor, é o pedido que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, hoje a meditação da palavra será de alguma maneira especial, né? Toda é, mas eu vou fazer alguma coisa que provavelmente eu nunca fiz na minha vida. De vez em quando algumas coisas inéditas surgem, não é? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto que será o texto básico da mensagem, inicial da mensagem pelo menos, que se encontra no livro das Crônicas. O livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1. Eu vou fazer uma leitura e eu vou pedir a você que com a sua Bíblia na mão, preste bem atenção nessa leitura. É uma leitura longa, mas eu gostaria que você olhasse para a palavra do Senhor em toda a leitura que eu vou fazer agora no primeiro livro das Crônicas. Talvez alguns mais antigos já saibam o que eu vou fazer, mas talvez não. Eu gostaria de ler o primeiro livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, o capítulo 1. Há vários nomes judaicos, hebraicos aqui, nomes diferentes dos nossos costumes, e nós vamos escutar tudo o que está escrito na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maaléu, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarna. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cam, Cush,
Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Hete, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Azur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Geter e Meseque. Arfade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé e Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, são estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Abidel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joxã, a Medã e a Midian, a Isbeque e a sua. Os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizar. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. E os filhos de Lotã, e a irmã de Lotã foi Timná. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aias e Aná. Os filhos de Aná, Dizon. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esbã, Itrã e Querá. Os filhos de Ezer, Bilã, Jaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Bela e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzã, na terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal, Anã, e em seu lugar reinou Haddad. E o nome de sua cidade era Paú, e de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Morreu Haddad,
são esses os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Eu quis fazer essa leitura, meus irmãos, porque quem é antiga igreja conhece uma história que circunda a igreja evangélica desde há muito tempo. Conta-se que numa pequena cidade, em tempos idos, havia uma pequena comunidade cristã, um pequeno grupo de crentes naquela cidade. Não havia sequer pastor residente. Naquele local, os pastores vinham volta e meia para celebrar ceia, realizar os batismos, as bênçãos matrimoniais, mas não havia pastor residente. Então era algo que era aguardado com muita ansiedade. A igreja se reunia, as pessoas liam a Bíblia, oravam, faziam os seus cultos, mas não havia um pastor residente na cidade. Certa ocasião veio um aviso do presbitério de que haveria um pastor que estaria tal fim de semana lá para pregar. E era um pastor muito conhecido por suas pregações. A igreja, claro que ficou muito alegre com aquela presença do pastor e também pela oportunidade de ouvir a palavra do Senhor de alguém que tinha tão boa fama de bom pregador. Um dos membros da igreja, um comerciante na cidade, lembra, cidade pequena, então não alguém riquíssimo, mas um comerciante com certo contato na, vamos dizer, sociedade da pequenina cidade. Ele convidou o homem mais culto da cidade para estar no domingo e escutar a pregação daquele famoso ministro de Deus. Então ele convidou, e este homem mais culto era o juiz da cidade. Sem dúvida era o homem com mais capacidade mesmo, aquele que tinha tido a melhor formação formal, a formação do dia a dia, do ensino que se tem. Ele era o homem mais instruído e era a maior autoridade na cidade, o juiz. No dia marcado para o culto, a igreja se reúne, o juiz se faz presente, aquele comerciante está todo contente que o juiz está lá, afinal ele vai escutar a palavra do Senhor, e o pastor não chega. Chega um aviso, o pastor estava impedido de chegar por algum motivo que eu não me recordo qual, ele não poderia chegar para participar do culto naquela noite. Um irmão da igreja, com alguma liderança na igreja, se levanta, vai à frente ao púlpito, anuncia aos que estão presentes o que tinha acontecido, que infelizmente não haveria o pregador daquela noite, não é? Mas ele diz assim, algo como isto: nós não temos pregação hoje então, ninguém preparou o sermão, nós não temos como pregar agora, mas nós não vamos sair deste lugar sem a leitura da palavra. E ele abriu sua Bíblia e leu este primeiro capítulo do livro de Crônicas. Ele fez a leitura. O comerciante já estava incomodado de não ter o pregador que ele esperava que viesse e que ele, com um certo orgulho até mesmo, tinha apresentado e falado tanto para o juiz da cidade. E aquele irmãozinho simples vai, abre as escrituras, lê o primeiro capítulo para que não fique a Bíblia sem ser lida, fecha a Bíblia, faz oração e assim termina aquele momento. O comerciante ficou envergonhadíssimo. E ele então, ele sai da igreja, ele procurou não encontrar o juiz naquela saída da igreja, ele durante a semana tentando de toda maneira não encontrar o juiz para dizer a sua vergonha do que tinha acontecido na sua igreja tão amada. Mas é inevitável, cidade pequena, ele cruza com o juiz na cidade, na rua, e então ele se dirige ao juiz e pede desculpas. Ele fala com o juiz e pede desculpas, dizendo que ele lamentava muito que o juiz tivesse gastado do seu tempo para ir à igreja e não pudesse ter escutado a palavra, e tivesse escutado uma leitura bíblica tão sem sentido, talvez. E o juiz fala para ele algo também mais ou menos assim, diz a velha história: meu amigo, não diga isso. Domingo que vem, qual que é o horário dos trabalhos? Eu quero estar lá na igreja. Vocês estudam a Bíblia, não é? Então eu quero estar lá na igreja no próximo domingo. Não diga isso. O comerciante fica surpreso com aquela reação do homem culto e fala: mas por que o senhor... foi lido um texto, vocês escutaram eu lendo aqui, eu fiz questão de ler aqui. Esses nomes,
Quantas vezes eu tropecei, olha, eu já li esse texto, é claro, preparei o sermão, não decorei o texto, mas eu preparei o sermão, mas há nomes tão estranhos, uma fieira de nomes que nós temos aqui, como assim, não é? Essa leitura, e o Giz falou, enquanto eu escutava a leitura que aquele senhor fez na igreja, eu fiquei meditando sobre a vida. E o que é a vida, se não isso mesmo? Nascemos, vivemos, geramos filhos, morremos. Qual que é a finalidade da vida? Pois eu quero voltar à sua igreja, porque nós precisamos estudar, eu quero estudar com vocês a Bíblia para encontrar a razão da minha existência. Essa história é narrada desde tempos antigos na igreja. Meu pai contava essa história. Eu ouvi de muita gente essa história. Tanto que não sei nem a origem, que cidade é essa, nem sei talvez se é um fato verdadeiro, uma ilustração, e não é importante agora realmente não é importante, mas conhecendo esse Brasilzão, eu já estive em cidades pequeninas do interior, onde a igreja com sua torre e o alto-falante lá em cima é a rádio da cidade, eu já participei de lugares assim, estive assim em campos missionários, então ela é bem verossímil, né? E eu fico pensando que olhamos as Escrituras e falamos, eu não vou ler o livro de Crônicas. O que eu tenho a aprender com esse trecho da palavra de Deus? Não, salmos são inspiradores. Não é? Eu estava falando isso hoje de manhã e falei isso durante a semana em algumas das nossas transmissões. Há momentos que nós pensamos que algumas passagens das Escrituras estão ali sem sentido algum. Meu irmão e minha irmã, se o Senhor inspirou pessoas a escreverem a sua palavra, não há uma vírgula sequer nas Escrituras que sejam desprezíveis. Pode ser que num dia ela não fale ao seu coração, ou não seja aquilo que você está buscando, determinada passagem você encontra em outras, mas nunca deixe de ler as Escrituras e procurar nela o ensino para o seu coração. E este exemplo de Crônicas, e se eu continuasse a ler, e eu podia fazer isso, mas aí, meus irmãos, eu acho que realmente eu não estaria sendo sábio. Mas se eu continuar a ler o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, eu vou continuar lendo genealogias. Às vezes até a nossa atenção é despertada para algumas coisas. Ofir, esse nome, eu lembro que Salomão tinha umas minas de ouro numa região de Ofir, será que é este Ofir? Então às vezes alguma palavra ou outra aqui nos chame a atenção e nós fiquemos curiosos, né? E gostemos, mas certamente de todos esses nomes aqui, pouquíssimos você escolheria para colocar no seu filho. Não ache muita graça, porque certamente o nome Fernando, naquela época, seria um nome muito estranho, não é? Nós estamos falando de coisas de momentos diferentes, não é? Mas olhamos as Escrituras e nós vemos sobre a brevidade da vida, vemos sobre a transitoriedade da vida, como as coisas são transitórias, todas as coisas são transitórias. De todos estes personagens, eu quero destacar um dos personagens que nós temos aqui. Esse personagem que eu quero destacar é Moisés. Moisés é um personagem interessante nas Escrituras. Eu já falei várias vezes, e não é ideia minha, já escutei em algum lugar, mas é verdade. Moisés é um profeta tão importante, um personagem tão importante, que ele é considerado e ele é respeitado entre as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Moisés é respeitado no cristianismo, Moisés é respeitado no judaísmo e Moisés é respeitado no islamismo. É um personagem muito importante. Para os judeus, é o maior de todos os profetas. É assim que eles consideram de uma maneira geral. Mas nós temos a citação de Moisés mais à frente, no capítulo 6, no versículo 1 a 3. Não foi texto que nós lemos, mas está ainda nas genealogias, capítulo 6 do primeiro livro de Crônicas, versículos 1 a 3. Ainda dentro de toda aquela narrativa e das histórias que vão sendo acrescentadas, está escrito assim na palavra do Senhor, 1 Crônica 6, 1 a 3. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari.
Os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Amrão, Arão, Moisés e Miriam. E continua os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Moisés, personagem importantíssimo na história de Israel. Você sabe quantas vezes o nome de Moisés é citado nesse começo de Crônicas? Sabe quantas vezes este homem de tanta importância para a vida de Israel e o nosso conhecimento é citado? Apenas uma vez. Apenas uma vez. Apesar e considerando sua importância, ainda assim, apenas uma vez. O que nós temos a aprender com estas coisas? Não é? A transitoriedade da vida, o fato de que as coisas passam, há coisas que passam rapidamente, e nós o que temos a aprender? Vamos escutar dos lábios do próprio Moisés? O único salmo que é atribuído a Moisés. Eu não sei se é o único salmo escrito por Moisés, uma vez que há salmos anônimos. Quem sabe se há outro que seja escrito por ele. Mas este é o único salmo que é atribuído a Moisés, o salmo de número 90. Agora você vai ter mais facilidade em escutar a leitura. Mas também vou fazer a leitura do salmo inteiro. Salmo 90. Você está com sua Bíblia? Abra aí no salmo 90. Eu gostaria que você lesse comigo, acompanhasse aí na sua casa comigo a leitura deste Salmo de Moisés. Salmo 90, diz a palavra assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, com que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. As Escrituras dizem que Moisés viveu 120 anos. A vida dele é dividida em 3 partes de 40 anos. Primeiro 40 anos passados no Egito, permitam a expressão, no bem bom do Egito, habitando na casa do faraó. Certamente não havia nada que pudesse ser imaginado na época que não estivesse acessível a Moisés. Filho da filha de faraó, ele tinha direito a tudo, as melhores comidas, aquilo que era mais confortável na época. Moisés deve ter tido os prazeres mais variados. Moisés deve ter aprendido a tirar com um arco, deve ter andado nos melhores cavalos do Egito, naquelas pequenas carruagens que eles tinham. Moisés deve ter visto coisas maravilhosas na cultura egípcia. Ele teve 40 anos num momento especial de sua vida, 40 anos. Ao final desses 40 anos, ele num ato de defesa de um irmão que estava sofrendo, um irmão de raça, não é? Ele mata um egípcio e com medo de ser preso e das consequências daquele ato, ele foge. Então a segunda parte da vida de Moisés é no deserto pastoreando cabra. Toda vez que eu falo isso, eu falo a mesma coisa. Então vai de novo a mesma frase minha que você já escutou. Eu imagino que não deve existir serviço no mundo pior do que pastorear cabra num deserto.
Cabra é um bicho complicado, eu conheço, já nunca criei, mas já tive em muitos lugares com cabra. Tem uma igreja que eu fui pastor que o zelador tinha uma cabra. Eu sei muito bem o bicho complicado que é de você cuidar. Cabra literalmente come qualquer coisa, é complicado até para você cercar o bicho, é complicado, né? Nós tínhamos só uma mangueira lá na igreja, bonitinha, porque ela era podada numa altura certinha, assim, retinha embaixo da mangueira de manga mesmo, porque a cabra ficava em pé e comia o que dava ao alcance dela. Então a mangueira era paradinha, retinha embaixo, assim, porque o bicho comia tudo que estava ali ao alcance da boca que ela tinha, né? Mas na verdade, e você pastorear a cabra no deserto procurando alguma gramínea, algum tipo de sarça, seja o que for, para dar de comida para cabras, 40 anos no deserto. Não é pouco tempo não, nós estamos falando de Moisés já perto dos 80 anos. E aí o Senhor aparece a Moisés e chama Moisés e fala para ele ir conduzir o povo para levar para a terra prometida. Moisés briga com o Senhor, fala que não quer ir, dá um monte de desculpa, o Senhor Deus o coloca na função. E ele passa outros 40 anos dirigindo o povo atravessando o deserto. É um personagem singular mesmo, é um personagem especial na história das Escrituras. Um homem de Deus, um homem a quem o Senhor por 2 vezes disse que diante da teimosia e da ação do povo, o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu vou fazer uma grande nação. Esse povo é muito teimoso, eu não quero mais esse povo, vou destruir. E Moisés sofria isso na pele. A revolta do povo muitas vezes era dirigida contra o próprio Moisés, não é? Um povo reclamão, um povo briguento, um povo difícil, igualzinho nós, mas é um povo que agindo dessa maneira. E Moisés, nas 2 vezes, diz ao Senhor: Senhor, então me leva junto, porque eu não quero ficar e ser uma grande nação. Que homem rejeita uma oferta dessa, não é? É algo maravilhoso, aparentemente. Acabaram meus problemas, não tem mais povo para lidar, e agora a minha descendência que vai ser importante. Se você olhar lá no trecho de Crônicas que eu falei, procura a descendência de Moisés. Lá nas genealogias, porque ninguém lê, então talvez nem preste atenção, mas lê as genealogias em Crônicas e você vai ver que não estão narrados os descendentes de Moisés. Sequer seus descendentes são citados. Os do seu irmão Arão, que foi teimoso contra o Senhor, fez atos que abomináveis Arão fez na sua vida, cujos 2 filhos mais velhos foram mortos por agirem contra a vontade de Deus, está lá a descendência de Arão. Mas de Moisés não é citado. E você pensa, mas então, o que é esse sermão? Do que essa mensagem quer trazer para o meu coração? Essa mensagem quer lembrar você que a nossa vida é transitória mesmo, mas nós precisamos ter nessa vida aquilo que realmente importa, e que está de certa maneira escrito aqui no versículo 12 do Salmo 90, quando o Senhor fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E ele fala e ele abre o seu coração falando da brevidade da vida. 140 anos não é pouco para ninguém nos dias de hoje, naqueles tempos também, mas da brevidade da vida, da fragilidade, comparando-nos a certas plantas que de manhã elas brotam com o orvalho numa região árida, mas à tarde estão secas, algumas morrem, não acordam outra vez, não é? E Moisés fala assim: nós precisamos olhar nossa vida para que essa seja a vida que vale a pena na presença do Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor, o senhor acabou de dizer que Moisés sequer é citado no livro das Crônicas. O senhor acabou de dizer que a descendência de Moisés sequer está citada nas genealogias de Crônicas. Eu disse isso mesmo. Claro, nós temos descendentes de Moisés narrados lá no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, lá no Pentateuco nós temos algumas informações, mas aqui no livro de Crônicas não. Então o que é isto, pastor? O que vale a pena? Como é que é contar nossos dias? Como é que faz a nossa vida valer a pena? Diante disso tudo que Moisés está dizendo, o que é realmente que é válido na minha vida? Hebreus, carta aos Hebreus, séculos depois da existência de Moisés, séculos depois do Salmo ter sido escrito por Moisés. Carta aos Hebreus, capítulo 11,
na descrição da fé, falando sobre o que é fé, que é o tratado, que é o assunto do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eu leio a partir do versículo 23. Diz a palavra do Senhor assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Lembram? O faraó tinha mandado matar todas as crianças. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio é vergonha, ou considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés é pouco citado. Talvez, se nós olhemos assim por um padrão humano, Moisés é um homem muito injustiçado pelos padrões humanos. Atenção, ele está no Egito, ele defende um irmão seu de sangue, irmão não de pai, mas assim da mesma etnia. Ele foge para o deserto, ele se casa lá no deserto, ele pastoreia as cabras que eram de propriedade do seu sogro, não é? Ele cuida lá no deserto, ele volta, sem ter pedido, ele volta, Deus o coloca numa posição de liderança. Moisés não queria exercer essa posição de liderança, ele atravessa com o povo o deserto. Moisés não tem dúvidas sobre a entrada na terra prometida, mas por causa do povo que teve dúvidas e teve medo e falou que não iam entrar, Moisés tem que ficar liderando-os durante os 40 anos no deserto por culpa do povo. Moisés escuta palavras de reclamação, de revolta, palavras contra ele, Moisés, até mesmo inquirindo da sua autoridade. Tudo isso Moisés passa, tudo isso passa, até que chega um momento específico de tanta canseira, de tanto trabalho, tanta revolta do povo, que o povo reclamando: vamos morrer de sede, estas águas, não tem água para nós tomarmos, nós não temos como saciar nossa sede, você trouxe a gente aqui para morrer, e reclamando de novo, sem reconhecer os poderosos feitos do Deus que tinha feito eles atravessarem o Mar Vermelho, que tinha os conduzido pelo deserto, que tinha trazido a eles maná, trazido carne das codornizes, que continuava cuidando e que em alguns outros momentos transformou a água amarga em água doce. O Senhor Deus maravilhoso. E então reclama, Moisés conversa com o Senhor fala: vai, Moisés, diante do povo reúne, e diante dessa pedra, desta rocha, você vai falar para ela jorrar água, e ela vai jorrar água. E Moisés está tão cansado, tão esgotado, sentimento que você e eu conhecemos muito bem, não é? Que ele reúne o povo e fala: e vocês estão reclamando, não tem água, e vocês falam: mas o Senhor Deus é providente. Pega o seu bordão e bate na rocha, e o Senhor Deus faz jorrar água para saciar a sede do povo. Mas Deus tinha falado para Moisés: Moisés, fala a rocha, não é bate na rocha. Você, meu irmão, vai dizer assim: mas é um detalhe, tanta coisa importante. Mas as Escrituras afirmam textualmente que o Senhor disse para ele: porque você não me obedeceu falando à rocha, mas batendo na rocha, você não vai entrar na terra prometida. A terra que mana leite e mel, a terra que seria lugar de descanso. E você vai falar humanamente assim: Moisés é um homem muito injustiçado, não é possível. Eu creio, meus irmãos, quanto mais autoridade é recebida, mais autoridade é cobrada. Eu não tenho dúvida sobre isso. Por causa disso, esse rigor de Deus com Moisés. E o Senhor Deus ainda o leva, antes da travessia do Rio Jordão para entrar na terra prometida, a qual ele não atravessou, porque Deus falou que não ia atravessar. Mostra a terra prometida e fala: essa é a terra que o povo vai entrar. Alguém vai dizer: Moisés ainda deve ter ficado muito triste porque não ia poder entrar na terra prometida. A quem pensa assim, eu costumo dizer: ele entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra de Canaã. Ele não entrou naquilo que nós chamamos hoje de região da Palestina, Israel, mas ele entrou na terra prometida.
porque ele contemplava as coisas maiores, nos diz o escritor da carta aos Hebreus, porque ele sabia que havia coisas maiores. Contemplava, segundo quem escreve a carta aos Hebreus, o galardão do Messias. Ele tinha visto coisas maiores, a sua vida foi dedicada a servir ao Senhor por coisas maiores, e ele foi recompensado, meus irmãos, não entrando naquela terra prometida. Quantas vezes você e eu pedimos certas coisas, o Senhor não nos dá, e nosso sentimento, uma decepção grande ou pequena, às vezes ficamos tristes, mas por que eu não posso ter? Por que o Senhor não curou meu pai ou minha mãe? Por que o Senhor não deixou eu conseguir tal emprego? Por que eu não consegui o sonho da tal viagem que eu queria fazer? Por que eu não consegui casar com fulano ou com beltrano? Por que eu não consigo morar em tal cidade? Por que eu não consigo quitar a minha casa? Por que eu não consigo trocar o carro? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Ensina-nos a contar nossos dias, diz Moisés. Nessa vida que é transitória, passageira, onde hoje nós estamos passando uma situação diferente. Hoje ainda a Deise e eu estávamos sozinhos num certo momento. Ela falou, que situação absurda que a gente está passando. Como é que a gente pode imaginar? Como a gente podia imaginar que chegaria um tempo desse de pandemia, e a gente com essa situação? Para nós algumas coisas são preciosas. Estamos lá com os nossos filhos dentro de casa. Para nós é precioso isso demais, ter os 3 filhos juntos de nós. Como nós amamos isso, não é? Mas há tantos conflitos que vêm normais da nossa vida, tantas coisas que acontecem, e estamos restritos, e cada vez que sai tem que pegar uma máscara, e conforme, se você sai do carro, se você só vai de carro dar uma volta, e volta não, mas se você põe o pé para fora do carro, você vai entrar num lugar para comprar uma coisa, tem que voltar, tem que passar álcool, tem que lavar, às vezes tem que tirar a roupa inteira e colocar para lavar. Mas que situação mais estranha é essa que nós vivemos? E o Senhor está cuidando de nós, porque nós somos seu povo sendo conduzidos para a terra prometida. O pão está lá na mesa, a codorniz, eu estou usando um exemplo, você sabe, é uma ilustração, não é? Eu não sei se alguém ainda come codorna nos dias de hoje, quer dizer, você pode até comprar no supermercado, vende, mas estou dizendo, não é nosso costume mais, ou ter uma perdiz, uma árvore de caça no Brasil, então é proibido, então você não pode ter, mas temos tido a palavra do Senhor, essa santa e bendita palavra, temos tido a presença do Senhor, temos tido os irmãos, temos tido a fraternidade, temos a igreja, tem uns nomes aqui passando, subindo e descendo, aqui no Instagram, você me vendo aí, ou ao vivo hoje, ou quem sabe já em outro dia, hoje é dia 7 de junho, 7 de junho, o tempo passa, mas talvez você esteja vendo num outro dia essa gravação, né? Então nós temos a igreja, o povo de Deus, como eu lembrei hoje de manhã, no belo estudo do reverendo José Borges Santos Júnior, que eu aproveitei para a aula de escola dominical. Deus é maravilhoso, e o nosso desejo é viver uma vida que vale a pena nas mãos do Senhor, uma vida que seja produtiva nas mãos do Senhor, porque os nossos dias aqui são transitórios. Nós tivemos uma irmã querida aqui dessa igreja que foi chamada à presença do Senhor nessa época de quarentena. Nós não pudemos estar lá no momento final, antes do seu sepultamento, não havia possibilidade disso. Que tristeza, uma irmã muito querida, sempre me tratou quase como um filho, eu vou dizer. Sempre que eu ia à casa dela, ela me tratava com tanto carinho, tanto amor, sempre demonstrou isso. Uma irmã querida, da qual sinto saudade. Imagina o seu marido e seus filhos e seus netos. Que coisa preciosa. Mas eu não choro por ela, não, porque nós alcançamos a coroa do galardão. O Dr. Sérgio sempre dizia da Maria Helena, eu não vejo a Maria Helena reclamar. Uma serva de Deus, cansada da enfermidade, sim, isso sim, mas uma serva de Deus. Não estou aqui fazendo elégia, não é isso não, meus irmãos, não me entendam mal. Eu estou dizendo que a nossa vida é uma vida a ser levada num caminho de triunfo diante do Senhor Deus. Volta ao Salmo 90, e eu vou me aproximando ao final dessa mensagem, e quero ler com você o último versículo do Salmo 90. O Salmo 90 termina com a seguinte afirmação de Moisés: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma as obras de nossas mãos.
Ou seja, aceita a obra das nossas mãos, faça com que essa obra seja válida, seja algo que agrade ao Senhor. Paulo, quando fala de assunto parecido na carta aos Coríntios, fala que há coisas que são palha, o que for palha será queimado. Não vai ficar nada. Você acha que no céu vai ter parede para colocar seus diplomas? Ou uma mesinha para colocar seus troféus de melhor vendedor? Ou de competição, seja o que for? Ou vai ter lá um armário para colocar a coleção das camisas do seu time quando foi campeão? Você acha que no céu vai ter um lugar para você estocar medalhas? Isso é passageiro. Você vai entrar no céu com um cartãozinho de crédito para poder resgatar o dinheiro que você juntou aqui na terra? Não, de jeito nenhum. A obra que devemos fazer é para a glória do nosso Deus. Moisés foi um servo do Senhor. Aos olhos humanos, mas injustiçado, por que não fala mais dele em Crônicas? Por que não pôde entrar na terra prometida? Por que isso? A Bíblia diz porque ele contemplava o galardão. E olha aqui, quando diz ali, contemplava a vergonha de Cristo, ou seja, o sofrimento dos servos de Senhor, servo sofredor do Senhor. Isaías não tinha ainda surgido, não tinha escrito o seu capítulo 53, não tinha, no tempo de Moisés nada disso tinha, é claro que não tinha nada disso, não é? Não havia salmos messiânicos, não havia uma série de referências messiânicas nas Escrituras. Talvez pudéssemos comparar com Jó. Não sabemos exatamente a época que Jó viveu, mas pelo fato de Jó não citar nenhuma lei mosaica, nenhum costume hebraico, alguns consideram que Jó é dos mais antigos livros escritos, provavelmente até antes de Moisés, mas não se sabe, isso é um pensamento que existe, um dos muitos pensamentos. Mas Jó não cita nenhum profeta, Jó não cita ninguém mais, ele não cita, mas no meio do seu livro, num determinado ponto, ele diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos, estes mesmos olhos, hão de contemplá-lo. É uma declaração lindíssima de Jó, belíssima de Jó. Então aí poderíamos comparar Jó naquele momento com Moisés contemplando o opróbrio de Cristo e vislumbrando o galardão prometido a ele. E você, minha irmã, meu irmão, no que você tem investido sua vida, os seus momentos, seu tempo? De novo a minha velha insistência, porque não pode ser outra. Você tem orado constantemente, você tem aproveitado esses momentos para a leitura da Bíblia, você tem buscado ao Senhor. Você tem agido e reagido conforme um servo, uma serva de Deus, nas suas postagens no Instagram, no WhatsApp, no Facebook ou em qualquer outro meio que exista, que eu sei que hoje existem vários meios por aí. Você tem escrito coisas que honrem o nome do Senhor? A sua esperança está nas ideologias, ou neste ou naquele? Você é do time do governador ou do time do presidente? Ou do time de sei lá quem, da oposição ou da situação? Não estou dizendo que nós não temos escolhas em nossa vida, é claro que temos, eu tenho. Mas o que você é e eu somos? Filhos de Deus, e nós vivemos para a glória de Deus. E é isso que tem que ser expresso em nossas atitudes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, fica a mensagem que tudo isso é transitório. Esses dias de sofrimento, quarentena, vai acabar a semana? Não, semana que vem? Não, no final de julho? Não sei, agosto vai poder, setembro? Quando vai ser? Tudo vai voltar à normalidade em 2022, dizem alguns especialistas, sábios, que não sabem nada, porque ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Não, essa década está perdida, não é só 2020, só em 2030, eu escuto tanto, vejo tanta coisa destes sábios, esses homens e mulheres sábias. Qual que é a sua preocupação? Nós somos servos de Deus, estamos caminhando com o Senhor e Ele nos conduz em triunfo, é isso que importa. E o importante é nós vermos a nossa vida, as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras e colocarmos tudo diante do Senhor e falar: Senhor, confirma aquilo que é válido, que é importante, que foi para a Tua glória, que alcançou o objetivo da minha existência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos irmãos. Vamos orar mais uma vez.
Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, tem cuidado de nós, da nossa vida. E porque essa misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o Senhor nos sustenta, apesar de nossos inúmeros erros, nossa teimosia, voltando a fazer as coisas equivocadas. Oh, Pai querido, tem misericórdia, transforma o nosso viver. Dá a nós, Senhor Deus, a capacidade de agir segundo o Teu querer, para a glória do Teu nome, para fazer aquilo que importa, a obra que realmente importa, e que sejamos luz no mundo, e que preguemos a palavra com nossas palavras, a palavra do Senhor com as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos momentos, a nossa própria vida. Tem misericórdia e fortalece nossa fé, para que não desanimemos, que caminhemos firmes como filhos do Senhor, filhas e filhos do Senhor, para a glória do Teu nome. Cuida de nós. Obrigado por esse momento que nós estamos ao vivo aqui conversando diante de nossos irmãos. Nós agradecemos. Agora nós vamos despedir dessa transmissão, desta gravação. E nós pedimos que o Senhor continue conosco, como sempre fez, abrindo nossos olhos e ouvidos para perceber esta presença consoladora, essa presença cuidadora do Senhor providente, nosso Papai do céu. Abençoa-nos, ó Pai. Estenda a Tua mão sobre aqueles que estão enfermos, cuida deles, dando ânimo ao seu coração, dando alívio nas suas dores, cuidando dos profissionais para que sejam competentes e eficientes no seu trabalho e consigam ter força física no momento de esgotamento. Abençoa-nos, ó Pai. Nós pedimos, orando em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. E mais uma vez, para terminar este momento, a leitura no último capítulo da carta de Paulo, ato falho, da carta aos Hebreus, não é? Capítulo 13, os versículos 20 e 21. Mais uma vez, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a misericórdia do Santo Espírito estejam convosco, irmãos queridos, e sobre todos aqueles que amam a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.